Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família, enfim, que Deus abençoe a todos nós, né? Eu de cá, aqui na van, né, a nossa bonita, comigo, ó, a velha companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Também o nosso manual de estudo, o livro de Gênesis. Vamos estudar até o final do mês de junho esse livro maravilhoso, tá? Bom, nós já estudamos aí a primeira lição que falou sobre a criação, fiz 2 vídeos. Já fiz um vídeo falando aí sobre a lição número 2, que é a queda, né? Falamos sobre a serpente, que foi a primeira médio, foi usada ali por Satanás. Por quê? Porque era um animal astuto, era um animal bonito, um animal que a Eva já conhecia, né? E o Satanás usou da serpente para se camuflar e ali enganar a Eva, levando Eva a desobedecer a Deus, questionando realmente aquilo que Deus havia dado como ordem para Eva, né? Olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas desta árvore aqui vocês não irão comer o fruto, porque se você comer, você vai morrer, né? E ela prefere obedecer às palavras de Satanás, através, né, falando ali através da serpente, come do fruto, desobedece a Deus e ainda dá para o seu marido. E o resultado realmente não foi bom, né? Então, esse fruto proibido, irmãos, está aí, né? Satanás continua ainda hoje usando pessoas, usando objetos, usando tecnologia para enganar você e a mim, né? Ele anda aí ao derredor, rugindo como leão, querendo dar o bote, né? Então nós precisamos ficar atentos. Por isso que quando eu começo o programa eu falo, olha, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você não cai na astúcia de Satanás, tá? Lembra que Satanás, ele vai até provocar Jesus ali na tentação, né? Os 40 dias que Jesus fica ali em jejum, Satanás vai usar a palavra de Deus de forma distorcida. Aqui com Eva funcionou, com Jesus não funcionou, porque Jesus respondia também com a palavra de Deus de maneira correta, né? Aplicando naquele contexto, tá? Nós devemos aplicar a palavra de Deus também no nosso dia a dia. E quando você vai fazer um estudo bíblico ou na igreja, ou ouve, né, um comentário bíblico, você deve se basear na palavra de Deus. Por isso eu sempre falo, olha, vai estudar aí, você está comigo aí, pega a sua Bíblia, né? A Bíblia está aí, tanto ela física assim, né, também digital no telefone, pega a sua Bíblia para poder conferir, tá bom? Quero convidar você a orar, nós vamos continuar o nosso estudo, pedir aqui que o Espírito Santo nos capacite, que nos use, que ele, o Espírito Santo, seja o nosso professor. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Pedimos a sua presença em cada lar, em cada família, na nossa mente, no nosso coração. Nos capacite. Seja o nosso professor agora e que nos ilumine com a sua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sempre comigo, minha esposa, dona Vilma. Hoje estou aqui ainda no terreiro de casa, né? Aqui dentro da van, repito mais uma vez, né? A van tá pronta. Irmãos, então nós falamos sobre a queda. Agora, quando nós falamos sobre a queda do que aconteceu, né? Você já assistiu no vídeo anterior. Eu li esse texto aqui também, porque é um texto importante. Toda a Bíblia deve ser lida lembrando desse texto para você ter uma compreensão dessa guerra cósmica, né? Dessa guerra entre Deus e Satanás, que ela vem para a Terra. Aqui em Gênesis capítulo 3, verso 15, tem uma profecia que deve ser lida todos os dias. Deus reúne os três ali, chama Adão, Eva e Satanás. Ele vai fazer essa profecia, porém inimizade entre você e a mulher, né, falando para Satanás, né? Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Satanás teria o poder de ferir o calcanhar de Jesus, né? Mas Jesus tem o poder de ferir com ferida mortal, esmagar Satanás. Isso aconteceu na cruz. Isso aconteceu na cruz. Mas a vitória por completo só irá acontecer na segunda volta de Jesus Cristo, né? Onde o Satanás
todos os seus seguidores, né? Todo o resultado do pecado será eliminado de uma vez por toda. E aí nós estaremos livres, né? Tanto da presença de Satanás, quanto também da presença do pecado e da consequência do pecado, que é a morte, né? E também todo o sofrimento que traz, tá? Nós falamos sobre a serpente, né? Lá no Jardim do Éden, a serpente, um animal astuto, bonito, foi usado como médio. O primeiro médio relatado na história é a serpente, o animal que, pela colocação aqui do texto, mostra que Eva conhecia esse animal. E esse animal, ele não vai entrando em conflito direto com Eva. Começa com aquela conversinha mole, agradável, né? Não é assim que Deus disse, né? Citando também a Bíblia, e depois cresce, né? Querendo saber, mostrando saber mais do que Deus, substituindo Deus. Deus fala, olha, se você comer, você morre. Satanás fala, não, você pode ficar tranquilo que se você comer, você não morre. Ao contrário, né? Deus está escondendo de você alguma coisa aí. Os seus olhos irão se abrir, você vai se tornar igual a Deus, né? E tem serpente moderna, né? Tem serpente moderna na TV, no rádio, no cinema, nas revistas, né? Na tecnologia aí, na internet. Tem serpente moderna aí, como ser humano, né? Sendo usado, às vezes, sem saber, para te levar ao pecado e à destruição. Então fique ligado aí, né? A serpente é Satanás, tá? Tanto o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9, identifica esta serpente como Satanás. E ainda hoje ele está em derredor, né? Ele está em derredor. E lá, em Apocalipse mesmo, vai dizer que esse Satanás ainda continua esta guerra contra o descendente da mulher, né? Os que guardam os mandamentos de Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé em Jesus. Nós falamos também do fruto proibido, né? Gênesis capítulo 2, verso 16, 17, Gênesis capítulo 3, de 1 a 6, e também João 8, 44, quando você lê esses textos, né? Você compara a palavra da ordem divina, aquela ordem que Deus deu a Adão, com o que a serpente falou ali com a mulher, né? Quais são as diferenças entre essas falas? Qual é o significado? Qual é a diferença, né? Enquanto Deus proibiu Adão e Eva de comer o fruto, Satanás encorajou Eva, né, a comer do fruto e ainda dar ali para o seu marido, né? E essa serpente, ela é tão audaciosa, né, que ela se coloca no lugar de Deus, né? E como se ela soubesse mais do que Deus, o criador de todas as coisas, né? Então, usando isso, né, o fruto proibido ainda está aí também, né? Por exemplo, tem muita coisa que a Bíblia proíbe que as pessoas estão passando por cima, né? Porque alguém falou, né? Ah, o meu pastor falou, o meu líder religioso falou, né? Que não é assim, isso aí foi escrito só para fulano, isso aí foi escrito só para Bertando, né? E nem sequer estuda a palavra de Deus para ver se realmente é assim mesmo, né? Se é como o pastor, o líder falou, ou alguém na internet falou, né? Um filme, uma novela, né? Ou se é como está escrito aqui. Há muitas proibições que tem aqui na Bíblia que é para o seu e para o meu bem, né? Tem proibição dietética, tem os 10 mandamentos que Deus escreve pelo próprio dedo, né? Ele escreve ali em 2 tábuas, né? Entrega para Moisés colocar dentro da Arca da Aliança, uma arca feita especialmente, né, para guardar essas 2 tábuas, né? Pois é. E o próprio João, né, vai dizer depois que pecado é a transgressão dessa lei, a lei moral, né, que é o caráter de Deus. Tem muita gente passando por cima dessas coisas, né? E querendo que as coisas funcionem, querendo que as coisas dê certo, né? Bom, o tema de hoje é escondendo-se de Deus. Por que, né, que Adão e Eva se esconderam de Deus? Gênesis capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Por que Adão e Eva sentiram a necessidade de esconder de Deus? Por que Deus perguntou, onde você está? Como Adão e Eva procuraram justificar o seu comportamento, né? Eu quero ler aqui, vamos ler, né? Gênesis capítulo 3 e o verso 7 em diante, né? Então, foram abertos os olhos de ambos, depois que eles comeram do fruto proibido, né? E conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira
e fizeram para si aventais. Aqui Paulo já vai falar que isso aqui é a tentativa do homem, né, de se justificar, justificativa própria, salvação pelas obras, né? E nós sabemos que salvação é somente pela graça. Verso 8: E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É uma outra coisa que o pecado faz com o ser humano, né? Faz com que o ser humano se afaste de Deus, né? E o pecado faz isso, né? Cria essa separação, né? E se não fosse Jesus ter vindo para morrer no teu e no meu lugar, essa restauração não teria mais acontecido, né? Então Jesus, ele vem justamente para que você e eu tivéssemos aí o direito dessa restauração, né? Verso 9: Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem. Olha a resposta do homem, né? Adão: Ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estava nu e escondi-me. Meus queridos irmãos e irmãs. Verso 11: Deus perguntou-lhe: Mas quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Ao que respondeu o homem: Olha, irmãos, olha o que o pecado faz, né? O pecado, ele já começa aqui a arrumar uma confusão entre a criação perfeita de Deus, né? O casal que era para ser carne da mesma carne, né? Ter o mesmo sentimento, né? Adão comeu do fruto proibido por amor, né? Por paixão a Eva, né? Só que agora, depois que ele come, depois que ele peca, depois que ele foge, ele se separa de Deus, ele acusa Eva. Ele vai dizer assim: olha, ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Ou seja, Senhor, o Senhor me deu uma mulher com defeito. O Senhor me deu uma mulher com problema, né? A culpa não é só minha, a culpa é dela que me deu o fruto e do Senhor que fez ela, né? Tem muita gente que questiona, né? Principalmente no relacionamento conjugal, né? Bom, perguntou-lhe o Senhor Deus à mulher. Agora Deus vira para a mulher e pergunta: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. Agora a mulher também não assume a culpa e joga a culpa para a serpente. Fala: olha, a serpente enganou-me e eu comi. É, a serpente que o senhor fez. O senhor fez aí um animalzinho com problema, né? Agora, contrasta, né? Porque tudo que Deus fez a sua... E o homem, né? A sua imagem, a sua semelhança, até esse momento. E agora é borrado a imagem, é borrado a semelhança de Deus com o pecado, né? E todas as outras coisas também que Deus fizera era bom, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto destes ouvidos à voz da mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Bom, irmãos, a pergunta, né, que nós fizemos aqui é essa, né? Por que eles se esconderam, né? Porque Adão sentiu a necessidade de esconder-se de Deus. Por que Deus perguntou onde você está? Como Adão e Eva procuraram justificar o seu comportamento, né? Bom, no início, Adão e Eva tentaram fugir ali da acusação, procurando culpar um ao outro, atitude comum entre os pecadores. A pergunta de Deus que fez, né, Adão: onde é que você está? Né? Deus sabia onde ele estava, claro que sabia, né? Mas, voltando um pouquinho, né, quando Deus olha para Adão e pergunta, e Adão aponta para a mulher, isso, irmão, no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, é uma coisa corriqueira também, né? É muito difícil as pessoas assumirem a sua culpa, assumirem o seu pecado, né? Sempre tem desculpa, né, para o pecado. E as pessoas, elas estão, como eu disse, né, às vezes fraudando a palavra bíblica. Para quê? Para ela não se adaptar ao que está escrito na Bíblia, mas tentando adaptar a Bíblia ao seu estilo de vida, né?
Então, no início, Adão e Eva tentaram fugir da acusação procurando culpar um ao outro, atitude comum entre os pecadores ainda hoje, né? A pergunta de Deus, Adão respondeu que foi a mulher que o Senhor tinha dado, Gênesis 3,12, que o havia levado a fazer isso, né? Ele diz, foi culpa dela, né? De maneira implícita aqui, né? Ele diz, olha, se é culpa da mulher, também é culpa de Deus, né? Também é culpa de Deus. E eu tenho certeza que você já ouviu alguém culpando Deus por alguma coisa, principalmente doença, catástrofe, né? Acidente, né? As pessoas ainda hoje, né, o pecado faz com que as pessoas também culpem Deus, né? Ele não se coloca como culpado, né? Não, isso não tem nada a ver comigo, isso é culpa de fulano, Bertano e até de Deus. Eva respondeu que foi a serpente que a enganou. O verbo hebraico aqui usado, nachá, enganar, significa dar à pessoa falsa esperança, levando-as a acreditar que estão fazendo coisa certa, né? Adão culpou a mulher, dizendo que ela lhe deu o fruto, e Eva culpou a serpente, dizendo que a serpente a enganou. Porém, os dois eram culpados. Não adianta, né? Essa questão de apontar para o outro, né? Querer sair de fininho, né? Deus sabe de todas as coisas. Não tem como você esconder-se da presença de Deus. Então, se você tem um pecado que você acha que ninguém sabe, Deus sabe, tá? E ele vai te cobrar, ele vai te cobrar. Portanto, se você tem algum pecado acariciado que você acha que está escondido, Deus pergunta para você, para que você se abra para ele, né? Quando Deus pergunta para Adão e pergunta para Eva, é para que os dois se apresentassem e falassem, Senhor, eu pequei, né? Eu pequei, eu estou aqui arrependido e gostaria que o Senhor me livrasse da culpa desse pecado, né? E que o Senhor, com o poder do Espírito Santo, me levasse a não pecar mais, né? Que me fizesse uma transformação na minha vida. Então, por isso que Deus chama. Por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Hein? É por isso que você está ouvindo a mensagem. Por isso que você compartilha e outra pessoa que precisa também vai ouvir essa mensagem. É Deus perguntando, ei, onde é que você está? Por que você continua cometendo esse pecado? Né? Então Deus quer que você confesse, que você assuma o seu pecado, que você abandone o seu pecado. Né? Isso é conversão, é dar meia volta, deixar de ir por aqui o caminho errado e voltar-se para Jesus, o único que pode te ajudar. Agora, irmãos, aqui apresenta os destinos, né? Destino da serpente. Deus disse, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15, né? O que significa a palavra do Senhor dada ali à serpente, né? E que esperança está colocada nesse verso que serve para nós? A serpente seria esmagada na cruz. E haveria esperança para a humanidade através do descendente da mulher que era Jesus, que é Jesus. Então, há esperança. Nem tudo estava perdido. Deus começou o seu julgamento com a serpente, pois foi ela que deu início a todo o drama. A serpente, nessa narrativa aqui, foi o único ser amaldiçoado nessa narrativa, né? Quem recebeu toda a maldição aqui foi a serpente, né? Mesmo antes das condenações de Adão e Eva, o Senhor lhes deu esperança de redenção. Sim, eles pecaram, sofreriam e morreriam por causa disso. Contudo, existe esperança de salvação. Meus irmãos e irmãs, pare tudo que você está fazendo e olhe para mim. Se você é pai, se você é mãe, eu gostaria de ter uma conversa com você agora, né? Uma vez eu fui chamado a atenção, pregando esse tema, né, por uma pessoa que havia assistido o vídeo, né? E me fez uma pergunta e eu fiquei pensativo, fiquei triste, né? Eu sou cristão evangélico, adventista do sétimo dia, né? Mas os meus filhos, por exemplo, não, né? Então eles têm ali os seus estilos de vida, né? E alguém me fez essa cobrança, né? Se eu prego para as pessoas do mundo, eu prego para todo mundo, e por que que os meus próprios filhos não seguiam, né, aquilo que eu estou pregando, né? Realmente, isso entristece qualquer pai, né? Mesmo que você não siga nenhuma denominação religiosa, você quer o melhor para o seu filho, né? Você orienta ele da melhor maneira possível.
E quando ele quebra essas regras, quando ele não obedece o seu conselho, né, alguém cobra isso de você, né? E isso realmente entristece. Agora, papai e mamãe, olha para mim, porque depois, estudando isso daqui, olha, o céu é o lugar perfeito, né? É para onde eu e você queremos ir. Ah? Nós queremos voltar para casa, nós queremos ir no céu, né? Acho que é o sonho de todo cristão. Ah? Às vezes eu fico nas minhas orações, né? Cumprimento Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, os anciãos, né? Quem já está lá no céu. Né? Tem pessoas lá no céu, você sabe, né? Pois é. E, sabe, mesmo lá nesse lugar perfeito, Lúcifer, ele se rebela contra o Pai. Lúcifer é criatura e se rebela contra o seu Criador. Principalmente, né, querendo desobedecer a Deus. Ele quebra a regra, ele quebra os mandamentos de Deus lá no céu, nesse paraíso. Quando nós olhamos para a terra, né, Satanás é expulso do céu, ele vem para a terra ainda sem forma e vazia, né? Depois Deus dá forma, beleza a essa terra que podemos chamar de paraíso, né? O jardim do Éden ali, dá isso ao homem, à mulher, para que eles cuidem, né? Nesse lugar perfeito, onde eles tinham de tudo mais belo, né? Sem a presença ainda neles do pecado, eles não tinham a raiz do pecado ainda, né? Satanás consegue usaram a serpente como médio e enganar Eva, levando eles a pecarem. Eles estavam na presença imediata de Deus, desfrutando tudo aquilo ali, né? Na presença de Deus. E mesmo assim eles preferem desobedecer a Deus. Então, meu querido pai, minha querida mãe, o conselho que eu dou para você, né? Deus continua sendo Deus, Jesus continua sendo Jesus, o Espírito Santo continuar amando, desenvolver um plano ali para salvar a humanidade, né? O que nós vamos ler aqui é o desenrolar agora, né, desse plano para salvar a humanidade, onde está incluso você e eu. Continue sendo o melhor pai, continue sendo a melhor mãe. Né? Se você é filho, continue sendo o melhor filho. Continue orando por esses meninos e meninas, né? Mesmo que aparentemente eles não querem nada com a palavra de Deus, continue, seja perseverante. Continue orando, colocando eles na mão de Deus. Deus está trabalhando. Deus, nesse plano, não é só você e eu que estamos inclusos. Os nossos filhos, aqueles que no momento, né, não estão seguindo, não estão obedecendo a palavra de Deus, estão inclusos nesse plano de Gênesis capítulo 3, verso 15. Né? E Jesus, ele cumpriu isso daqui. Ele veio. Esse Deus, né, criador de todas as galáxias, quando nós olhamos a grandeza de Deus através da criação, ele se faz homem e vem habitar em nosso meio aqui, né? Nasce de uma mulher e depois ele é servo e depois ele morre naquela cruz no meu e no seu lugar. Um Deus tão grande, tão poderoso, assumindo o meu e o seu lugar para que nós tivéssemos direito da salvação. Então, papai e mamãe, né, se alguém criticar você, né, continue orando, continue firme, né? Seja o melhor pai, seja a melhor mãe, tá? Assim como Jesus fez, tá bom? Olha, se você comparar Gênesis 3,15 com Romanos 16,20 e Hebreus 2,14, também Apocalipse 12,17, né? Como o plano de salvação, bem como o grande conflito é revelado nessas passagens, tá? Pela morte de Jesus, Satanás foi derrotado. O dragão, ele continua fazendo guerra. Contra quem agora? Contra o descendente da mulher, né? E Deus, por fim, esmaga Satanás debaixo dos pés dos santos. Então nós temos aqui uma vitória já prometida, né? Nós temos uma vitória prometida. Quer ver o que Paulo escreve aqui em Romanos, né? Romanos capítulo 16, verso 20, né? E o Deus de paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Né? Então, Paulo, ele sabe, ele conhecia o texto, ele conhecia Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Paulo, ainda lá em Hebreus, que foi o livro que nós terminamos de estudar, nós estudamos Hebreus, se você não acompanha o canal, durante 90 dias. Veja o que Hebreus revela, né? Verdade presente para hoje também. Hebreus capítulo 2, verso 14,
Diz assim: portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isso é o diabo, né? Pela morte de Jesus, ressurreição, o trabalho sacerdotal dele, ele vence Satanás. Por isso ele é o nosso representante, o nosso irmão que nos representa, o nosso campeão que está à direita do Pai, aguardando você e eu também, né? E, claro, eu quero estar lá, né? Apocalipse capítulo 12 e o verso 17, né? Diz assim, ó: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem é o remanescente dessa semente, irmãos? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Satanás, ele continua fazendo guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus. Mas Satanás ele não faz guerra contra os que não guardam os mandamentos de Deus? Não precisa, né? Não precisa. Ele atacou Eva com aquela conversa toda porque precisava. Eva se relacionava com Deus, representava já a aliança, né? Todos os dias ali Deus vinha para conversar. Aliança é ter essa intimidade, né? Aliança é isso, é caminhar com a pessoa. A aliança com Jesus hoje é caminhar com ele, né? Ser discípulo é seguidor, é fazer o que ele fazia, né? Então aqui, meus queridos irmãos e irmãs, Satanás, ele está fazendo guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O próprio Apocalipse vai explicar isso um pouco mais adiante, né? Então, se você é um seguidor da palavra de Deus, fique atento, porque Satanás, ele continua na peleja, né? Ele continua na guerra, ok? Bom, eu falei do destino da serpente, então, que ela vai ser totalmente esmagada, ela já perdeu essa batalha. Jesus é ferido no calcanhar, ele morre, mas ele ressuscita e ele está à destra do Pai. Ele está lá como nosso irmão, como nosso advogado, ele está lá como campeão que venceu, né, toda essa carreira, né, vitoriosa por ele, mas ele está lá também, além de rei, né, ele está lá como sacerdote e sumo sacerdote, tá bom? Então ele está lá no céu em nosso favor, né? Isso é muito importante. Está lá fazendo o trabalho em nosso favor. Quando você lê Gênesis capítulo 3, do verso 15 até o verso 24, com o resultado da queda, o que aconteceu com Adão e Eva? Irmãos, eles foram expulsos do jardim. Né? Eles experimentaram o sofrimento, né? E por fim experimentaram a morte. Então veja que realmente desobedecer a Deus não vale a pena. Tem muita gente que é corajosa. Eu sempre falo, olha, se você quer arrumar encrenca, não arrume encrenca com Deus, né? Não vale a pena desobedecer a Deus. Tem consequência. Deus é um Deus de amor? Sim, ele monta toda uma estratégia, um plano. O cordeiro está morto antes da fundação do mundo, ele não foi pego de surpresa, ok? Ele é um Deus de amor, ele é o próprio amor, mas também é um Deus de justiça, né? Então, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Mas foi só uma frutinha. Meu amigo, desobediência. Tiago, irmão de Jesus, ele escreve que quando você quebra um dos mandamentos, você quebra todos os outros, né? Ao quebrar um dos mandamentos, pronto, rompeu a corrente. Para quebrar uma corrente, né, basta um elo ser quebrado, tá? Então, por isso que todos pecaram, por isso que todos estão destituídos da glória de Deus. Precisava dessa reconciliação. Jesus morre para que nós tenhamos esse direito, né, de se reconciliar com Deus. Então, faça por merecer, né? Faça por merecer, né? Ou dê resposta, né, de gratidão ao que ele fez, né? Então, resultado foi que eles foram expulsos do jardim. Porque se eles permanecessem no jardim como pecadores, tinham acesso à árvore da vida. Imagina, né? Estariam vivos até hoje, né? E pecadores, né? E sofrendo, porque o pecado gera sofrimento. Então, eles foram expulsos do jardim, os anjos foram ficar ali na porta do jardim, né? Para eles não entrarem e não ter acesso à árvore da vida, né? Eles experimentaram o sofrimento, né? Daqui a pouco nós vamos estudar na próxima lição, eu acredito já, né? Deixa eu ver aqui. Na próxima lição, nós vamos falar sobre Caim, né? E o seu legado. Nós vamos ver aí o resultado, né? A consequência do pecado. Nós vamos ter aí o primeiro assassinato, né? A primeira morte registrada na Bíblia, né? Por coisa banal, né? Então nós tivemos ali
o sofrimento desse casal depois de ter ouvido Satanás, a serpente, né? E por fim, morreram, né? Morreram. Irmãos, embora o juízo divino sobre a serpente seja explicitamente identificado com uma maldição aqui em Gênesis capítulo 3:14, né? Isso não acontece esse juízo divino sobre a mulher e o homem. Né? Não tem uma maldição explícita ali sobre o homem e a mulher, Adão e Eva, né? A única vez que a palavra maldita é usada novamente se aplica apenas à terra, né? O solo, ali em Gênesis 3:17, né? Ou seja, quando ele vira para conversar com o homem, né? Ele amaldiçoa a terra, porque Adão comeu do fruto que a mulher havia dado para ele. Quem recebe a maldição é a terra. Ou seja, Deus tinha outros planos para o homem e a mulher. Eles receberam uma esperança que não foi oferecida à serpente. Né? A serpente, ela já tinha pelejado contra Deus lá no céu, ela já tinha arrumado a maior confusão lá no céu, né? Já tinha sido expulsa lá do céu e veio aqui para a terra, já tinha também arrumado essa confusão aqui. Essa esperança não foi dada para Satanás, a mesma esperança que foi dada para a geração humana. Ainda que vivessem verdadeiramente no paraíso e não tivesse absolutamente nenhuma razão para duvidar do Criador, de suas palavras ou do seu amor por eles, nossos primeiros pais desobedeceram a Deus de modo aberto e flagrante. Entretanto, como qualquer pai amoroso, o Senhor queria apenas o bem para eles, não o mal. Porém, visto que conhecia o mal, Deus faria tudo o que pudesse para salvá-los dele. Assim mesmo, em meio a esses juízos, a esperança não se perdeu para eles. Né? Então, nessa conversa toda aqui que nós acabamos de falar, nós vemos que Deus ele dá uma esperança para o casal e para a descendência desse casal, que seria por um fim no diabo, um fim no pecado, e acabando com o diabo, acabando com o pecado, automaticamente, né, acabaria com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós teremos novamente acesso à árvore da vida. Apocalipse vai dizer, né, que Deus mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte. Né? E nós estamos realmente aguardando esse dia. Agora, irmãos, isso é uma profecia que toda a Bíblia, né, toda a narrativa que temos aqui na Bíblia, você vai estar vendo esse conflito e vai estar vendo essa profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, acontecendo. Né? O diabo ele não se dá por vencido, portanto, tome muito cuidado, tá bom? Porque ainda hoje, como eu falei, ele está utilizando médios modernos para fazer com que você caia, né? Ele quer te enganar. Ele quer corromper a sua consciência, não te ataca diretamente, mas ele vai com meias verdades, verdades misturadas com mentiras, para te convencer que a Bíblia, a palavra de Deus, inspirada por Deus, não precisa ser obedecida. Não precisa ser obedecida. Tem muita gente querendo saber mais do que Deus. Tem muita gente ao pregar, né, querendo ser mais do que Deus. Deus cria, e ele fala, não faça isso. A pessoa vai lá, não, pode fazer, tá tranquilo. Né? Não coma isso, não, pode comer, né, tá tranquilo, né? Pois é, então, que nós possamos olhar para isso, né, olhar para esse relato aqui da criação, da queda, né, desta sentença aqui de Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Da consequência do pecado ao casal, de ser expulso ali do paraíso, né? De sofrer a consequência e por fim a morte, que possamos se exemplar e entender que o pecado não é bom, mas que possamos também lembrar que Deus ele é um Pai amoroso e que ele nos dá a esperança, né? E essa esperança ela está viva na pessoa de Jesus Cristo. E, como eu falei, né, se você é um pai ou uma mãe que tem algum tipo de problema com um filho desobediente da palavra de Deus, mantenha-se fiel a Deus, né? Seja um bom pai, seja uma boa mãe e deixe tudo nas mãos de Deus, porque você fala, mas quem trabalha é o Espírito Santo. Amém? Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Vamos orar para terminar?
Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais um estudo, Senhor. E sentimos que o pecado é mau, que o pecado é ruim, que ele destrói, que ele machuca, que ele nos leva à morte. Sabemos que Satanás é real, que ele está ao derredor tentando nos derrubar. Mas nós cremos no teu poder e sabemos que o Senhor é poderoso para cuidar de nós, para nos livrar. E sabemos que nós estamos em suas mãos. Pedimos a sua guarda. Que o Senhor esteja com cada irmão, com cada irmã. Que o Senhor nos proteja. Proteja a nossa mente, Senhor. Proteja o nosso coração. Nos dê força para vencer as batalhas contra o inimigo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pense nisso. Um forte abraço e até o próximo estudo.